A floresta de araucária escura, no sul do Brasil, era conhecida por sua densidade sufocante e por abrigar histórias que faziam até os mais céticos hesitarem antes de explorá-la. Saulo, um homem robusto e cético por natureza, estava ali com 4 amigos: Roberto, Cláudia, Marcos e Elisa. Eles tinham planejado um final de semana de aventura longe da civilização. No segundo dia, enquanto caminhavam por uma trilha pouco marcada, Roberto, sempre mais destemido, se afastou do grupo. Sua curiosidade o levou até a borda de um penhasco escondido pela vegetação. Quando ouviram gritar e o som de pedras caindo ecoou pela mata, o grupo correu desesperado. Ao chegarem ao local, tudo o que encontraram foi a mochila dele presa em um galho. "Ele deve estar lá embaixo", disse Marcos, tentando parecer calmo, mas sua voz tremia. A descida parecia perigosa, mas a ideia de abandonar o amigo era impensável. Decidiram descer juntos. Mas à medida que se aproximavam do fundo do desfiladeiro, a floresta parecia mudar. O ar ficava mais pesado, e um silêncio sobrenatural substituía o som habitual de pássaros e insetos. "Algo aqui está errado", Elisa sussurrou, agarrando a mão de Saulo. Chegando ao fundo, não encontraram Roberto. Apenas marcas de arrastamento no solo úmido, que levavam para dentro da mata ainda mais densa. Seguiram as marcas, chamando por ele. As árvores pareciam se inclinar sobre eles, bloqueando a luz do sol. Foi então que Cláudia encontrou algo no chão, um pedaço de carne, ainda sangrando, preso em um galho partido. O cheiro de ferro encheu o ar. Eles recuaram, tentando entender o que estavam vendo. "Isso não é de nenhum animal", murmurou Saulo. Poucos metros à frente, descobriram um pedaço da camiseta de Roberto. Havia marcas de garras profundas no tecido. Um vento gelado passou pela floresta e, pela primeira vez, Saulo sentiu medo. Enquanto tentavam decidir o que fazer, ouviram um grito. Não era humano, mas também não era animal. Era um som rouco, grave, carregado de agonia e fúria. "Precisamos sair daqui agora", disse Elisa. Mas quando se viraram, Marcos já não estava mais com eles. Saulo e Elisa correram de volta na direção do desfiladeiro, mas as trilhas pareciam ter desaparecido. Estavam presos em um labirinto de árvores que pareciam vivas, seus galhos se entrelaçando como mãos tentando agarrá-los. Foi nesse momento que o viram. A criatura emergiu das sombras como se fosse parte delas. Era alta, esquelética, com uma cabeça que lembrava um crânio de cervo, mas distorcida, com olhos fundos e negros que brilhavam com uma fome sobrenatural. Sua pele era cinzenta, quase translúcida, esticada sobre costelas salientes. Suas mãos terminavam em garras longas e afiadas, e sua boca era cheia de dentes irregulares, grandes demais para sua mandíbula. O Wendigo não atacou de imediato. Ele se movia lentamente, quase como se estivesse saboreando o medo deles. Quando deu o primeiro passo em direção a Elisa, ela começou a gritar, mas Saulo agarrou seu braço e a puxou. Eles correram sem olhar para trás, mas os grunhidos da criatura ficavam mais próximos. A cada poucos metros, Saulo sentia o cheiro de podridão e algo metálico, como sangue velho. Conseguiram encontrar uma clareira e montaram uma fogueira improvisada. Elisa chorava baixinho enquanto Saulo tentava manter a calma. Ele lembrava das histórias que seu avô contava, sobre como o Wendigo era uma maldição criada pela fome insaciável. Segundo as lendas, a criatura era um humano que, levado ao desespero, comia carne de sua própria espécie. Esse ato abria as portas para uma entidade tomar seu corpo, transformando-o em um predador eterno. "O fogo pode mantê-lo longe", disse Saulo, jogando mais galhos na fogueira. A noite foi longa. A criatura o cercava, seus olhos brilhando na escuridão. O Wendigo não atacava diretamente, mas deixava claro que estava ali, grunhindo e arranhando as árvores ao redor. Perto do amanhecer, o Wendigo desapareceu, mas Saulo sabia que aquilo era apenas temporário. Seguindo o que restava das trilhas, Saulo e Elisa chegaram a uma estrutura antiga, um altar de pedra coberto por musgo e sangue seco. Havia ossos espalhados ao redor, muitos ainda com pedaços de carne presos. No centro encontraram algo que fez Elisa desabar de vez, a cabeça de Marcos arrancada do corpo.
No altar, inscrições em uma língua antiga falavam sobre purificar a fome com fogo. Saulo interpretou isso como a única chance de acabar com a criatura. Enquanto Elisa implorava para que fugissem, Saulo começou a montar uma armadilha usando gasolina da lanterna e os restos de madeira seca ao redor. Ele sabia que o Wendigo voltaria. A noite chegou rapidamente, e com ela, o Wendigo. Saulo estava preparado. Ele havia espalhado pedaços de carne ao redor do altar, criando um perímetro de fogo. Quando o Wendigo apareceu, sua fome o levou direto para a armadilha. O confronto foi brutal. A criatura avançou com uma velocidade sobrenatural, mas Saulo conseguiu cravar uma lança improvisada em seu flanco. O Wendigo rugiu, um som que parecia vir das profundezas da terra, mas Saulo não recuou. Ele empurrou a criatura para dentro do círculo de fogo, onde as chamas começaram a consumir sua carne. Mesmo em meio às chamas, o Wendigo lutava. Suas garras cortaram o rosto de Saulo, deixando uma cicatriz que ele carregaria para sempre. Mas o fogo finalmente prevaleceu. Quando a criatura soltou seu último uivo, seu corpo se desintegrou em cinzas. Ao amanhecer, Saulo encontrou Elisa inconsciente, mas viva. Ele a carregou até a borda do desfiladeiro, onde equipes de resgate já os procuravam. Quando contou sua história, ninguém acreditou. Disseram que ele estava em choque, que a perda dos amigos o deixara delirante. Mas Saulo sabia a verdade. Ele sabia que algo antigo e faminto habitava aquela floresta. Até hoje, quando o vento sopra entre as árvores, Saulo ainda ouve o sussurro da criatura, como se o Wendigo nunca tivesse realmente partido. Boa noite. O Sanatório Santa Clara, erguido no topo de uma colina cercada por uma densa floresta, carregava um misto de mistério e terror. Para os moradores das vilas próximas, o local era um depósito de almas perdidas, onde o tempo parecia parar. Em noites claras, os gritos dos pacientes podiam ser ouvidos por quilômetros, amplificados pelo silêncio assustador da região. A história mais famosa sobre Santa Clara era contada em voz baixa nas tavernas locais. Uma antiga maldição cercava o sanatório. Diziam que décadas antes, um paciente violento chamado Estevão havia morrido de forma misteriosa durante uma noite de lua cheia. Seu corpo foi encontrado em pedaços, e os médicos da época atribuíram o massacre a outro interno. Mas os boatos apontavam algo mais sombrio. O próprio Estevão teria se transformado em uma fera antes de ser abatido. Embora as histórias fossem encaradas como lendas, havia algo de sinistro em Santa Clara que ninguém conseguia ignorar. Na noite do ataque, o sanatório estava mais inquieto que o normal. Clara, a enfermeira-chefe, percebeu que os pacientes estavam particularmente agitados. Na ala dos perigosos, Vicente, conhecido por sua frieza e comportamento imprevisível, estava rindo sozinho em sua cela. Ele vai voltar. Eu sei que vai, Vicente dizia, encarando o teto com olhos arregalados. Clara tentou ignorar, mas um calafrio percorreu sua espinha. Vicente tinha o estranho hábito de prever mortes entre os internos, como se sentisse a chegada de algo terrível. Enquanto isso, o Dr. Augusto fazia anotações em seu escritório, tentando planejar uma reorganização para o local. Ele sabia que o sanatório estava no limite do caos, mas não imaginava o quanto aquele lugar desmoronaria naquela mesma noite. Por volta das 22h30, Hal, um dos guardas, fazia a ronda externa quando percebeu que o portão principal estava aberto. Ele tinha certeza de que havia trancado tudo antes do anoitecer, mas agora o portão balançava com o vento. Ele iluminou a escuridão com sua lanterna e viu algo estranho. Marcas de garras profundas no chão de terra. Antes que pudesse investigar mais, um rosnado cortou o silêncio. Era um som profundo, quase animalesco, que fazia o peito vibrar. Hal apontou a lanterna na direção do som e, por um segundo, viu olhos brilhantes refletindo a luz. Em seguida, algo avançou contra ele. Seu grito ecoou pela floresta, mas foi rapidamente sufocado. Os gritos de Hal foram ouvidos por Clara e Augusto, que estavam na sala de controle.
Augusto tentou chamar Raul pelo rádio, mas tudo que ouviu foi estática. Você ouviu aquele som? Perguntou Clara, nervosa. Pode ter sido um dos internos. Talvez Raul tenha se machucado tentando contê-los, disse Augusto, mas sua voz traía sua preocupação. Eles decidiram verificar o que estava acontecendo. Augusto reuniu Roberto e Mário, os outros 2 guardas, e pegaram tranquilizantes e um facão enferrujado que mantinham para emergências. Clara ficou na sala de controle, monitorando as câmeras. Quando chegaram ao pátio externo, encontraram marcas de sangue no chão e o rádio de Raul quebrado. As marcas de garras no portão eram impossíveis de ignorar. Isso não é humano, disse Roberto, engolindo em seco. De volta ao sanatório, Clara observava as câmeras quando algo chamou sua atenção. Na ala dos pacientes perigosos, as luzes piscavam descontroladamente. Em uma das celas, Vicente estava em pé, olhando diretamente para a câmera, com um sorriso que gelou o sangue de Clara. Ele chegou, disse ele, mesmo sem som, movendo os lábios de forma clara. Antes que Clara pudesse alertar Augusto, um movimento rápido passou pela câmera. Algo grande, rápido demais para ser statement and thrown forward. Augusto e os guardas chegaram logo depois, seguindo os gritos. Encontraram marcas de garras nas paredes e sangue espalhado pelo chão. Uma cela estava aberta e dentro dela estava o corpo despedaçado de Raul. Foi então que a criatura apareceu. A visão do lobisomem era algo que palavras dificilmente poderiam descrever. A criatura tinha mais de 2 metros de altura, com músculos inchados e cobertos de pelos negros. Suas garras eram tão longas que pareciam adagas, e seus olhos brilhavam com um tom amarelado, inumanamente ferozes. Sua mandíbula era uma mistura grotesca de homem e lobo, com dentes que reluziam no reflexo da luz fraca. Ela não era apenas um animal, parecia um predador com uma inteligência cruel. Roberto tentou disparar um tranquilizante, mas a criatura era rápida demais. Com um salto, ela atacou Mário, derrubando-o no chão. Seus gritos duraram poucos segundos antes de serem substituídos pelo som de ossos sendo quebrados. Augusto e Roberto correram de volta, mas sabiam que estavam presos com a criatura dentro do sanatório. A criatura começou a avançar pela ala dos internos, derrubando portas e atacando indiscriminadamente. Vicente, ainda em sua cela, começou a rir alto, como se estivesse se divertindo com o caos. Clara, assistindo tudo pelas câmeras, percebeu que a criatura parecia hesitar ao passar por Vicente. Por um momento, os dois se encararam e a expressão da besta mudou. Augusto e Roberto chegaram à sala de controle apavorados. Eles trancaram a porta e começaram a planejar como sair vivos. Clara mostrou as imagens das câmeras e mencionou a estranha conexão entre Vicente e o lobisomem. Ele sabe algo, disse Augusto. O grupo decidiu usar Vicente como isca. Abriram a cela dele remotamente e esperaram. Vicente saiu calmamente, como se não tivesse medo algum. Ele começou a caminhar pelos corredores, chamando a criatura. Venha, seu velho amigo. Venha terminar o que começou. A criatura apareceu rosnando, mas não atacou Vicente imediatamente. Enquanto os dois se encaravam, Augusto e Roberto tentaram acertar uma dose de tranquilizante na criatura. Conseguiram imobilizá-la parcialmente, mas a fera, mesmo enfraquecida, conseguiu derrubar Roberto e desaparecer na escuridão. Vicente começou a rir novamente, mas sua risada foi interrompida quando Augusto o confrontou. Você sabia? O que é essa coisa? Vicente apenas respondeu. É a maldição do sangue, e ela nunca para. Quando o sol finalmente nasceu, a criatura desapareceu, deixando o sanatório em ruínas. Dos 40 internos, apenas 12 sobreviveram. Clara e Augusto abandonaram o lugar para sempre, mas Vicente foi levado pela polícia para interrogatório. Nos meses seguintes, rumores surgiram sobre uma série de ataques em vilas próximas. Para Clara e Augusto, isso apenas confirmou o que eles já sabiam. O lobisomem ainda estava solta. Boa noite. Pedra Branca era um lugar onde as lendas pareciam não passar de histórias para assustar crianças. A cidadezinha, encravada entre montanhas no coração do Brasil, vivia uma tranquilidade que até incomodava quem estava acostumado ao movimento das grandes cidades.
As noites eram silenciosas, iluminadas apenas pelas estrelas e ocasionalmente por uma lua cheia que brilhava intensamente no céu limpo. Apesar da calmaria, os mais velhos falavam de tempos difíceis. Histórias de criaturas que vagavam pelas matas na calada da noite. A mais temida dessas lendas era a do lobisomem, uma besta que, segundo eles, aparecia cada 7 anos em noites de lua cheia para saciar sua sede de sangue. Mas com o passar dos anos, essas histórias foram esquecidas, relegadas a superstições de um tempo antigo. Até aquela noite fatídica de junho de 1997, quando a cidade inteira se viu diante de um horror que nenhum deles imaginava ser real. Tudo começou com um silêncio estranho. Joaquim, que estava na quermesse como a maioria dos moradores, disse que sentiu um arrepio incomum ao perceber que nem os grilos cantavam naquela noite. A música e as conversas animadas na praça mascaravam o que ele descreveu como o vazio no ar. Por volta das 21h30, Dona Lourdes, a viúva que morava na periferia, chegou à praça com os 2 filhos, Pedro e Ana. Joaquim notou que ela parecia nervosa, olhando constantemente para os arredores, como se esperasse ver algo surgir das sombras. "Está tudo bem, Dona Lourdes?" ele perguntou, tentando ser gentil. "É só o vento. Parece que traz coisa ruim", ela respondeu, com um tom de voz quase inaudível. Pouco depois ela foi embora com as crianças, deixando Joaquim com uma sensação incômoda. Então veio o uivo. O uivo parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, profundo e sobrenatural. As pessoas pararam de conversar, tentando localizar a origem do som. Foi quando um grupo de jovens que estava brincando perto da mata correu de volta à praça, gritando: "Tem algo lá, é grande, muito grande." Os moradores começaram a se aglomerar, discutindo o que poderia ser. Alguns acreditavam que era apenas um animal selvagem, talvez um lobo-guará perdido. Outros, mais supersticiosos, começaram a murmurar sobre as lendas antigas. Joaquim tentou acalmar a situação, mas no fundo sentia que algo realmente estranho estava acontecendo. Ele sempre foi cético, mas aquela noite parecia diferente. Às 22h15, enquanto a maioria das pessoas ainda estava na praça, ouviram um grito aterrorizante vindo da direção da casa de Dona Lourdes. Sem pensar 2 vezes, Joaquim e outros 5 homens correram até lá, armados apenas com lanternas e facões. Chegaram à casa para encontrar a porta arrombada. A cena no interior era desoladora. Móveis destruídos, sangue espalhado pelo chão e marcas de garras nas paredes. Dona Lourdes estava encostada em um canto, tremendo e com ferimentos profundos nos braços. "Ele levou meus filhos", ela gritou. Aquela coisa não é humana." As marcas no chão indicavam que algo havia arrastado os corpos para fora da casa e em direção à mata. Joaquim e o grupo de busca, agora armados com espingardas e lanternas mais potentes, decidiram seguir os rastros. A floresta de Pedra Branca era densa e assustadora à noite, com árvores antigas que pareciam formar túneis escuros e intermináveis. Os rastros levavam a uma clareira, onde encontraram pedaços de roupas e o que parecia ser parte de um braço humano. Um dos homens, Carlos, vomitou ao ver a cena. "Isso não é obra de animal", disse João, um fazendeiro mais velho que parecia conhecer bem as histórias locais. "Isso é coisa de lobisomem." O grupo começou a ouvir gargalhos quebrando o ar. Ele estava sendo seguido. De repente, o silêncio foi quebrado por um rugido que fez o chão parecer vibrar. A criatura surgiu das sombras com uma velocidade impressionante, atingindo um dos homens antes que ele pudesse reagir. Joaquim descreveu o lobisomem como algo saído de um pesadelo. Era enorme, todo coberto de pelos negros e desgrenhados. Seus olhos brilhavam como brasas e as garras eram longas e afiadas como facões. O rosto era uma mistura grotesca de homem e lobo, com dentes tão grandes que pareciam sair da mandíbula. O grupo tentou reagir, disparando contra a criatura, mas as balas pareciam não fazer muito efeito. A besta recuou momentaneamente, desaparecendo novamente na escuridão, mas o ataque deixou claro que eles não estavam caçando. Eles eram a caça.
Apavorados, os sobreviventes correram de volta para a cidade carregando os feridos. Encontraram refúgio na igreja, onde o padre Geraldo tentou acalmá-los com orações e benzeu as portas e janelas com água benta. Mas a criatura não desistiu. Pouco depois da meia-noite, começou a rodear a igreja, uivando e arranhando as paredes de pedra. Os moradores podiam ouvir o som de suas garras rasgando a madeira e suas patas pesadas caminhando pelo telhado. Parecia que ela estava testando nossa fé, disse Joaquim. Ao amanhecer, a criatura desapareceu. Os homens mais corajosos saíram para investigar e encontraram rastros que levavam até a periferia da cidade, terminando na casa de Osmar o ferreiro. Lá encontraram Osmar morto, com sinais de queimaduras pelo corpo e olhos arregalados de puro terror. O corpo do homem parecia ter se transformado parcialmente em algo que lembrava a besta. Muitos acreditaram que ele era o lobisomem, mas outros diziam que a maldição poderia ter passado para outro. Até hoje, as noites de lua cheia em Pedra Branca são de silêncio absoluto. Os mais velhos ainda fecham suas portas e janelas antes do anoitecer, e as marcas na igreja permanecem como um lembrete do que aconteceu naquela noite. Talvez a maldição nunca tenha acabado, Joaquim conclui. Talvez ela só esteja esperando. Boa noite.